Então, hoje, nessa tarde, nós vamos ver o seguinte, como nós redigimos um texto. Mas eu não diria um texto pequeno, não. Eu diria praticamente como é que a gente constrói um livro. Eu vou pegar um exemplo concreto de um livro meu. Eu escrevi agora recentemente, Os Caminhos da Existência, e vou mostrar os passos que eu passei. Então, a primeira coisa é a seguinte, para redigir um texto, ou para escrever um livro melhor, nós temos que fazer um exercício de aprendizagem. O primeiro exercício é de composição. Se nós não sabemos escrever, não adianta pensar em escrever um livro. E para aprender a escrever, nós precisamos ter o mínimo de estrutura lógica, portanto, entre as partes, entre os parágrafos, dentro de cada parágrafo, uma certa lógica. A lógica pode ser progressiva, que ela vai caminhando, ou ela pode ser mais estruturada, mais sincrônica, mais diacrônica, ela vai caminhando, você percebe que é um progresso, ou estruturada, você percebe que é uma estrutura organizada. E essa estrutura tem uma lógica interna, mesmo que ela seja simultânea. É o que a gente chama de sincrônico e diacrônico. Terceira coisa importante. Primeiro é a composição, aprender a compor, ter uma estrutura, uma linguagem correta. Se você escreve castelhano, então eu escrevo castelhano correto. Nós, em português, escrevamos o português correto. Agora, para isso, para aprender a escrever, a gente recorre a livros, a professores, como você veio agora conversar comigo, com um professor para poder passar um pouquinho a experiência que eu tenho de escritor de livros. Esse é o primeiro ponto, exercício de aprendizagem. Segundo, há um fator de personalidade, isso é importante. Eu acho que escrever não é uma questão só de inteligência, é uma questão de personalidade. E quais são os empecilhos, os impedimentos? O primeiro é a inibição. Tem pessoas que sentam na mesa, vai escrever, não sai nada. Então ela fica inibida, então não pode escrever. Então nós temos que começar a desinibir-nos nessa arte de escrever. Segundo, esse é muito comum, medo da crítica e da rejeição. Porque enquanto você pensa, ninguém pode te criticar, está na sua cabeça. Ninguém sabe o que você pensa. Quando você exprime o seu pensamento, o pensamento agora é social. Qualquer um pode criticar. Ou cada um pode rejeitar o seu pensamento, fazer as observações mais violentas contra você, e você tem que aprender a suportar. Então, muita gente não escreve porque tem medo de crítica, tem medo de ser rejeitado. E também, outro empecilho, eu chamaria a obsessão, ou perfeccionismo. Eu, ironicamente, digo que essas pessoas são aquelas que escrevem um livro, quando acaba o livro vai ser colocado em cima do caixão. Porque vai passar toda a vida escrevendo e corrigindo o livro. Só vai acabar quando morre. E aí vai ser obra póstuma, inacabada, e coloca em cima do caixão. Olha, se nós queremos escrever aqui na Terra, nós precisamos ter um certo rigor, mas saber que nossos trabalhos são imperfeitos e refletem uma época no qual nós estamos. Uma coisa é você escrever um livro com 30 anos, com 40, 60, 70, e os livros vão amadurecendo como nós vamos amadurecendo. Eu já tinha falado desse aspecto de tomar uma decisão de escrever para publicar. Então é uma decisão, é a questão da liberdade. Eu vou escrever um livro para publicar. Não é por acaso, não, de repente um livro nosso. Então ele toma uma decisão anterior. Agora, para isso, você tem que começar a organizar o seu tempo. Quer dizer, quem gosta de ler, só ler, nunca vai escrever. Porque ler é muito gostoso e escrever você tem que parar. Então você tem que começar a dizer, se eu quero escrever, eu preciso ter tempo para escrever. E se escrever é importante, é uma decisão de prioridade. Se é prioridade, eu tenho que dar um tempo maior. E aí eu tenho que reduzir outras atividades, mesmo intelectuais. Não posso ir a todas as palestras, todos os filmes, todas as conferências do mundo, etc., que eu não vou escrever nada. Muito bem, você vai até adquirir uma cultura, mas se você opta por publicar, por escrever, você vai ter que reduzir suas atividades intelectuais, também intelectuais, e atividades pastorais, dentro do ritmo, e atividades cotidianas, administrativas. Uma pessoa que se enfronha na administração, dificilmente publica. Já falei desse aspecto, mas eu quero repetir, não temer as críticas. Temer a crítica, aí você está perdido. Difícil nos inícios,
Então é importante que a gente force um pouco a entrada nesse trabalho. Aceitar. Você fica ofendido, fica machucado, não faz mal. Então sabe que alguém vai criticar, alguém não vai gostar do seu trabalho, então você vai continuar. Outra atitude importante é o que chama de liberdade interior e liberdade exterior. Claro que eu preciso um pouco de saúde física. Se você está muito doente, não vai escrever. Eu dou muita importância ao sono. E uma coisa que eu digo no meu livro Introdução à Teologia, Introdução à Vida Intelectual, eu falo que é importante a irrigação sanguínea do cérebro. Então a gente precisa ter um mínimo de exercício físico para que o nosso sangue circule melhor, o nosso cérebro seja mais oxigenado. E também precisam de uma certa saúde psíquica interior, um certo autocontrole dos desejos. Se a pessoa está avassalada de desejos, de problemas interiores, ela não vai escrever. Ou quando ela tem uma ideia, precisa ter uma ideia realista de si. A gente não pode imaginar que a gente é muita coisa, porque nós somos o que somos. Se o livro saiu bom, é porque eu sou bom escritor. Se o livro saiu médio, é porque eu sou médio escritor. Se o livro saiu ruim, é porque eu sou um escritor ruim. Então, precisa ter um certo realismo sobre si mesmo. Se você quer imaginar que você é a melhor pessoa do mundo, você nunca vai escrever. E também é necessário um aspecto exterior. Quer dizer, precisa ter um ambiente para escrever. Você não vai escrever na Praça 7, aqui em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. Nem, alguns conseguem escrever em aeroporto, mas artigos pequenos. Dificilmente você vai escrever numa confusão, num barulho, um trabalho mais sério. Então nós temos que criar condicionamentos externos. A gente joga muito, um pouco a tradição jesuítica, de conjugar os condicionamentos externos com a decisão. Eu diria em termos psicológicos, eu diria que nós precisamos de uma dose de Skinner, portanto de condicionamentos, e uma boa dose de Rogers, o sujeito. O sujeito decide, depois que ele decide, ele cria os condicionamentos para trabalhar. Agora, um condicionamento sem decisão não adianta nada. Decisão sem condicionamento também não funciona. E para isso precisa ser uma regularidade no horário de escrever. Se eu quero falar da minha experiência pessoal, eu escrevo na parte da manhã. Não atendo aluno normalmente, você viu que estou atendendo você aqui à tarde. A parte da manhã, enquanto posso, quando eu não tenho aula, eu dedico a escrever. Procuro evitar qualquer outra atividade, a não ser uma pequena pausa no meio da manhã, como é uma tradição até dos jesuítas, depois de 2 horas de estudo, você faz uma pausa e volta a estudar de novo. Então a gente deve escolher aquela melhor hora da rentabilidade intelectual. Cada um vai ver um pouco a sua psicologia. Esse seria um pouco a introdução sobre escrever. Agora eu vou elaborar uns passos. Qual o primeiro passo? O primeiro passo para escrever. Isso. O primeiro passo é escolher o tema central do trabalho, formulá-lo em forma de uma pergunta. Portanto, agora eu vou definir os passos metodológicos para definir um tema. Primeira coisa para definir um tema é formulá-lo numa interrogação. A interrogação significa o seguinte, que eu tenho um sujeito e tenho um predicado, mas não no sentido gramatical. Muitas vezes o predicado é uma qualidade qualquer. Não. O sujeito predicado significa, em termos lógicos, 2 sujeitos, cuja relação eu quero estudar. Vamos dar um exemplo concreto. Eu tenho o conceito de transferência, elaboro o conceito de transferência em vários autores, e depois quero saber se esse conceito de transferência bate ou não bate com o conceito de Freud. Então eu comparo 2 conceitos. Eu posso pegar, por exemplo, no outro psicólogo, esse conceito de transferência, depois pego os escritos de Freud, o conceito de transferência, e faço uma relação. Eu vou tomar como exemplo este livro que eu escrevi, Caminhos de Existência, e esse vai ser um pouco o percurso que eu vou mostrar para vocês. É um livro, vocês estão vendo pelo tamanho, que não é um livro grande, ele tem 188 páginas, um formato relativamente pequeno. Uma letra média, então vocês podem ter uma ideia, que não é um grande livro, mas também não é dos pequeninos. Então o que eu fiz? Eu fiz a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Aqui está a primeirinha folha que eu elaborei. Dada a complexidade do momento atual, que diferentes caminhos se apresentam para a vivência da fé? Então o que eu tenho?
dois objetos. Eu vou ver vivência da fé, é um objeto. Depois, diferentes figuras, modelos, que eu chamei de caminhos, que essa fé é vivida. Então eu quero ver a fé cristã. Agora, a fé cristã pode ser vivida de um modo A, B, C, e cada uma desses caminhos será uma parte do livro. Então eu respondo essa pergunta. Então eu faço a pergunta. A pergunta é essa: dada a complexidade do momento atual, que diferentes caminhos, um sujeito, se apresentam para a vivência da fé, outro sujeito? Caminhos, vivência da fé. Aí eu logo faço uma pequena resposta. Se a gente só pode trabalhar se a gente já tem uma resposta na cabeça. Então, a primeiríssima resposta minha foi muito sumária. Eu digo, vários caminhos se abrem para a vivência da fé antropológica e cristã. Aí eu vi que há a religiosidade tradicional católica, há uma maneira secularizada de ver, existencial, crítica, que eu chamaria de humanismo ateu, há uma maneira comprometida socialmente, a fé mais politizada, há uma religiosidade moderna e pós-moderna, e há agora uma nova corrente, que eu chamaria de neo-estoica, que está dominando. Então vocês viram que eu, logo de início, marquei 5 caminhos. O livro vai ter 8. Quer dizer que a resposta é sumária. Ainda não sei todos os caminhos, é só estudando que eu vou chegar mais tarde. Portanto, o que eu opto para esse tipo de livro é um livro que tem uma natureza própria, que é apresentar de uma maneira sintética, sistemática, maneiras concretas de viver a fé. Não é uma pesquisa sobre textos, não é uma pesquisa sobre um autor, aí são outros vários tipos de livros. Esse é um livro mais pastoral, mais completo. Então, definir o caminho, delimitar o termo juventude de hoje. Então, eu vou dizer que há vários tipos de juventude. Depois, buscar a relação entre ambos, não é isso? A fé e a juventude. Eu posso fazer, por exemplo, uma outra palestra que eu dei, né? E pediram que eu falasse sobre o professor semente. O que eu pensei? Esse foi o termo que me deram. Então, eu pensei, professor semente. Aí eu perguntei, professor, o que é professor? Depois peguei o que significa essa imagem semente e que relação existe entre professor e semente. Aí está a palestra feita. É o termo que me deram. Outro termo que me deram para fazer uma palestra. Pensar diferente. Como é que eu elaboro então uma palestra se fosse um livro? Eu começaria, o que é pensar? Depois, que coisa é diferente? E quando é que o pensar é diferente? É sempre isso, estabelecer 2 objetos, definir os objetos, mostrar a sua relação. Então esse é o primeiro passo para produzir um livro. Para isso, logo no começo, é bom estabelecer um cronograma. Quando você está um pouco light, não pode ser muito rígido, vai depender do tempo que você tem. Se é uma dissertação, a coisa é mais rígida, porque o tempo é mais delimitado, uma tese doutoral, mas um livro gratuito você pode demorar 1 ano, 2, conforme você tiver disponibilidade. Então eu marco geralmente um cronograma. Então o cronograma supõe que a decisão de eu quero publicar um livro, escrever esse livro, vou dedicar um tempo a ele e vou evitar infinitos links temáticos. Eu vou começar a delimitar um pouco os temas, evitar a dispersão. Os 2 termos, né, no caso aqui, caminhos de existência e fé cristã, esses 2 termos devem ser para nós, de certa maneira, visualizáveis. Isto é, nós devemos evitar 2 extremos. Ou pegar um tema muito amplo, aí você não acaba nunca, só quando você estiver morrendo, eu vou colocar no caixão, e também não tão curto, porque não sai livro nenhum. Vai ser 5 páginas, aí não é um livro de 5 páginas. Então a gente precisa pegar um tema que a gente, visualizando, quase que fechando os olhos, eu imaginei, por exemplo, fé cristã. Fé cristã não, é um espaço grande. E depois eu imaginei tipos de juventude, caminho da juventude. Bom, isso são 2 temas que dão para a gente trabalhar durante o tempo e produzir uma obra. Então, é o que eu fiz. Então, não pode nem ser vago demais, a ponto que eu não consigo abarcar, e também não tão restrito que não tem assunto para eu trabalhar. Então, eu já disse,
responder, tá aqui, olha, responder de modo sucinto a pergunta para que se perceba por onde vai a pesquisa. A resposta deve ser plausível. Os caminhos existenciais de hoje afetam a vida afetiva, intelectual e religiosa do jovem. Aí já comecei a perceber que eu vou ter que trabalhar. Há um caminho, como é que afetivamente o jovem reage, como intelectualmente reage, como religiosamente reage. Recorrer, caso necessário, a um duplo critério, que eu chamo critério de exclusão, critério de inclusão. Exclusão, de que não vou tratar, mas parece que eu iria tratar. Eu pego o tema juventude, então eu disse, olha, eu vou tratar de uma juventude concreta, que está no alcance de nós, brasileira, da faixa etária tal. Então eu começo a dizer, e não vou tratar de qualquer jovem do mundo inteiro, de todas as épocas, assim por diante. Então eu excluo de que não vou falar, e depois a inclusão, vou falar desse tipo de jovem. Então primeiro é melhor dizer de que não vou falar. Não se trata, e se deveria tratar, não vou tratar, por exemplo, da juventude como uma etapa do processo evolutivo. Não é um livro de psicologia evolutiva, não vou tratar disso. Meu trabalho é pastoral, então vou fazer uma fenomenologia do jovem de hoje, já filmou? De hoje, inclusão, uma fenomenologia do jovem de hoje, conforme as características que eles manifestam. Então esse é o primeiro passo, que corresponde a essa primeirinha folha aqui. Depois, aí começa o trabalhinho de pesquisa. Começo a destrinchar, né? Desenuclear, tirar de dentro do tema principal várias perguntas. Quanto mais perguntas eu conseguir dividir a pergunta principal, melhor. Por exemplo, o que eu fiz? O que é caminho existencial? Que tipo de caminho existencial percebo? Que tipo de jovem corresponde a cada caminho? Como os jovens respondem a tais caminhos? Aí eu vou multiplicando as perguntinhas. E essas perguntas vão me ajudando depois a fazer o esquema. Então eu pego uma pergunta e crio várias subperguntas. Eu provejo, organizo uma resposta provisória. Por exemplo, resposta: princípio de motivação, objetivos e meios para organizar a vida concreta. Vou pegar a pergunta aqui. O que é caminho existencial? Então, caminho existencial para mim são os princípios, são as motivações, são os objetivos, são os meios para organizar uma vida concreta. A segunda pergunta que eu fiz: que tipo de caminho existencial percebo? Percebo um tradicional, percebo um comprometido, percebo um religioso, sob diversas formas, percebo um executivo, etc. Que tipo de jovem corresponde a cada caminho? Aí eu vejo que há jovens tradicionais, há jovens secularizados, há jovens afetados pelo mundo do marketing. Como os jovens respondem a tais caminhos? De maneira ingênua, de maneira crítica, distante, engajada. E, simultaneamente, fazer uma tempestade de ideias para ir ampliando o esquema. Aí vamos para o terceiro passo. Em dado momento, começar uma primeira estruturação provisória, fazer o primeiro esquema detalhado. Aqui já tem, você vai ver aqui a página 2. Pode olhar aqui. Essa é a pergunta, né? Aqui já começo a detalhar. Faço uma introdução, alguns aspectos, diferentes caminhos. A via da religiosidade tradicional católica, a via da secularização existencial. Vocês percebem que eu já vou colocando as ideias que vão aparecendo, eu já vou subdividindo, já vou enchendo. A via do compromisso social até a politização radical, momento negativo, momento positivo, aí vou colocando umas ideiazinhas que me ocorrem. A via da religiosidade moderna e pós-moderna, carismática, até o neopaganismo, aí coloco umas ideias que vão me vir na cabeça. A via neo-estoica, até a perversidade da transcendência. Você vê que estou mudando já os títulos, porque eu vou pensando, já vou fazendo esquema. Aí já pus para 6 agora. E a via virtual, viver no mundo de relações virtuais. E vou colocando as subideias que me ocorrem. Esse é o segundo passo. Você vê que já aqui era uma página, aqui já são 4 páginas. Então, esse descobrir. Agora, para isso,
para a gente ir ampliando, nós temos que ter na cabeça o que eu chamo de termos heurísticos. O que é um termo heurístico? São palavras que ajudam a minha fantasia, a minha inteligência a provocar ideias. Se eu olho, por exemplo, para a realidade, eu vi objetivo, subjetivo. Então, com a palavra objetivo, subjetivo, subjetivo, sentimento, afeto, aí essa palavra subjetivo é uma palavra heurística, porque ela permite que depois eu coloque 5, 6, 7, 8 palavrinhas para explicá-la. Objetivo, objetividade empírica, objetividade não sei o que, objetividade... E assim nós precisamos ter umas palavrinhas que ajudem a criar outras causas. Causas internas, causas externas, causas não sei o que, causas isso. A palavra causa é uma palavra heurística. Então nós vamos escolhendo palavras heurísticas. E no meu livro Introdução à Vida Intelectual, eu trabalhei 2 tipos de termos heurísticos. Uns que eu chamei pré-teóricos e que eu chamei teóricos prévios. Aí vocês depois podem consultar o livro. Aqui eu só vou mencionar rapidamente os pré-teóricos seriam as metáforas. Por exemplo, hoje mesmo uma senhora, uma catequista da minha paróquia, mandou um texto preparando a missa de domingo, comentando, muito bonito. Ela escolheu a metáfora da semente. Então, usou a semente para o Evangelho, usou a semente para a Eucaristia, usou a semente para o ato penitencial, usou a semente para o começo da celebração. Então, a palavra semente permitiu que ela dissesse o que eu entendo a semente quando eu vou começar a missa? O que a semente me diz quando eu quero pedir perdão? O que a semente me diz quando eu quero ouvir a palavra? O que a semente me diz quando eu vou comungar? Então, a palavra semente permitiu um esquema heurístico. É uma imagem, uma metáfora. Isso, tem uma catequista lá, a Terezinha, que ela é fantástica. E também uma Paula, que prepara uma missa para as crianças, ela escolhe uma metáfora e atravessa toda a celebração com essa metáfora. Quer dizer que essa metáfora é heurística. Permite que ela pense toda a estrutura de uma missa a partir dessa imagem. Um pouco como Jesus fez com as parábolas. A parábola do semeador é isso. A palavra semeador caiu na pedra, a pedra significa isso, caiu... que a semente, você pode olhar, ela cai na pedra, ela cai no espinho, ela cai no caminho, cai numa boa terra. São 4 situações que me obrigam depois de pensar o que significa a palavra cair no caminho. Aí Jesus diz. Então Jesus usava metáforas heurísticas para depois explicar depois uma teoria. Agora, os teóricos já são esses, como eu falei, objetivo, subjetivo, causa, efeito, consequência. Essas palavras mais antropológico, depois nível teológico, antropológico, empírico, há vários. Lá no meu livro eu coloco um grupo imenso de esquemas teóricos prévios que nos ajudam a elaborar aqui. Vocês percebem que eu escolhi caminho, ou via. Né? Caminho é uma palavra heurística. Por isso que eu trabalhei 8 caminhos nesse livro. Então a palavra caminho me deu a ideia que eu posso seguir de diversas maneiras a fé cristã. Então eu usei uma imagem. Vamos agora para o 4º passo. Aí nós começamos as leituras. Não tem por onde. Começar o material lido e à medida que nós vamos lendo, nós vamos aumentando o esquema. Reparam que isso aqui só tinha 4 páginas. Esse aqui já está com 12. O seguinte já está com 14. O seguinte já está com 20. Então, vocês percebem que eu fiz 4 esquemas. Ou se quiser 5. Uma perguntinha simples. Uma pequena elaboraçãozinha de 4 páginas. Depois começa a encher esse esquema com ideias que eu vou lendo. O que a gente não pode ter é preguiça. Isso não pode ter mesmo. Toda ideia que você lê, você enfia dentro do esquema. E se ela não couber no esquema, abre um novo item. Abre um novo esquema. Às vezes eu copiava textos. Às vezes eu colocava já redigido. Outras vezes eu colocava geralmente a citação, a fonte, para eu não perder a fonte aqui indicada. Punha sempre nesse retângulo que facilita para esse livro. Essa ideia eu tirei desse livro, está aqui, entende?
E aí eu vou marcando. Aqui já são pequenas elaborações que eu fazia, mas ainda em forma esquemática. Isso não é a redação final, isso é uma redaçãozinha provisória, né? Aqui já aumentei, assim vou aumentando. Pra vocês terem ideia, o último esquema, antes de começar a redação final, é mais ou menos assim. Aí você vê a quantidade de ideias, de citações, Humberto Eco, Abdala, não sei o que mais. Eu vou colocando isso. As subideias que eu vou colocando na tradição tridentina, sacramental, tal. As vantagens. Aí eu penso, que vantagem pode? Tá, segurança, uniformidade, objetividade. Então, a palavra vantagem é uma palavra heurística. Limite é uma palavra heurística. Quais são os limites? Restrição da liberdade, desconfiança. Isso eu vou inventando. A palavra limite me obriga a pensar. Qual o limite dessa posição? Ela impede fazer o quê? Impede isso. Coloco. Não escrever quase, só colocar ideias. Virada filosófica, hermenêutica, entrada da história, história da verdade. Aí se vai. A vida do compromisso, momento negativo. Eu uso o heurístico negativo e positivo. Crise, etc. Autenticidade, ilusão do caminho, superficial, emocional, etc. E, quando eu acho uma boa citação, eu coloco dentro. Uma tese de Leconte, aqui vai. E vou aumentando os caminhos. Eu comecei com 5 e vou chegar até 8. E aqui há as páginas do livro que eu tirei essa ideia. O livro está citado embaixo e aqui está a página. Na página 246 está essa ideia, na página 247 está essa ideia, na página 248 está essa ideia, para que quando eu citar eu saiba em que página está. E aqui são as ideias que eu vou colocando. Tudo é de leitura e de reflexão. Sabedoria do amor, aí vem. Experiência do luto de ser amado. Essa experiência de espiritualidade ateia, eu coloco ser finito, ser efêmero, ser relativo. São palavras heurísticas que vão imensidade, qualidade da espiritualidade, sentimento oceânico, uma ideia freudiana. Aí eu desenvolvo, e assim por diante. E vai. Alguma coisa que eu lembro em alemão, eu coloco. A via do ateísmo fiel. E termino aqui com 6. Anything goes, crio 7. O 6, 7 é virtual, e depois vai ter um outro que vai ser o executivo. Depois que eu termino o esquema, então vamos ver agora. Então, começaram as leituras. Agora, é claro, eu sou uma pessoa que já vivi muito, então eu vou tentar recuperar o material que já li. Quem está começando não tem que fazer isso, mas eu tenho uma coisa que já li. Então eu vou atrás. Quando eu começo a pensar nesses caminhos, mas eu lembro que esse assunto eu já li em tal livro, aí eu puxo aquelas notas. Recuperar o material lido, preenchendo o esquema. Consultar as notas e os arquivos. Você pode ter uma ideia. Aquele ali está cheio de nota. Aquele arquivo lá. E aqui são todas as notas. Então eu vou puxando as notas quando eu preciso. E vou amontoando. Agora, por exemplo, estou escrevendo um livro. Aqui estão as notas mais recentes. Eu deixei aqui para não atrapalhar hoje. Essas 2 pastas são as notas recentes que eu tirei para esse livro que estou escrevendo. Está aqui, as notas aqui. Na hora que eu estou escrevendo, eu abro as notas da mesa, minha mesa é cheia de coisa, e vou puxando. Então, consultar notas, arquivos, forçar a memória de leituras. Mas esse livro eu li no artigo do Padre Vaz, artigos já feitos, ir atrás de material para completar o esquema. Hoje nós temos o Google. Acumular algumas citações a propósito. Toda ideia deve vir com referência exata. De onde tirei, quem citei, assim por diante. É o 4º passo. Observação metodológica. Construir arquivos temáticos. Tudo que se lê sobre um assunto, armazenar num arquivo físico. Isso já para a vida. Suponhamos, você está trabalhando o tema da migração. Então que você tem uma pasta só para migração. Se é muito, migração peruana, migração espanhola. Se a espanhola é muito grande, Andaluzia. Entende? Porque quando você precisar, mais tarde, daqui uns anos, depois escrever uma coisa, aquela coisa da Andaluzia, aí vai lá e acha. E eu coloco no computador a referência, em termos assim, resumidos, aonde está nos meus arquivos, nas minhas pastas numeradas. Então, tudo que se lê sobre o assunto é armazenado no arquivo físico, ou antigamente não era físico, por isso aqui, tudo aqui, você pode abrir só para ter uma ideia, o que são os arquivos físicos. Só que hoje não precisa mais isso, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Isso aqui, cada uma dessas, só pasta de notas.
Agora vocês não precisam fazer isso, porque vocês têm computador. Né? Então pode anotar no computador. Eu tenho as duas fontes. Comecei a trabalhar alguns anos atrás. Então são as notas que você tem. Aí você procura. Então ir construindo lentamente os esquemas, cada vez mais complexos, com o material adquirido. Vai sempre enfiando o material no esquema. O esquema vai abrindo. Antes, como não havia computador, eu trabalhava com o esquema assim, nessa posição. Agora o computador permite abrir assim, vertical. Antes não podia abrir vertical, tinha que abrir horizontal. Então facilita muito. Há uma ideia nova, você enfia, a de baixo desce. Né? O computador, nesse ponto, é fantástico. Esses esquemas crescem de duas maneiras. Via material lido e via reflexão pessoal e intuição. Um conselho. Toda vez que tiver uma ideia, vá imediatamente inserir no esquema. Que se do contrário, esquece. Às vezes eu acordo à noite, acendo a luz e insiro. Porque quando você acordar de manhã, já esqueceu. Às vezes, dormindo, você tem uma intuição boa, e se não anotar aquela hora, você perde. Então não tenha preguiça, levanta, enfia no esquema e vai dormir de novo. E se acordar 3 vezes, porque você está com muita ideia na cabeça, levanta 3 vezes. De tempos em tempos, reestruturar os esquemas. É o que eu fiz nessas aqui. Pode passar aqui para ver? Ó. Eu fui aumentando os esquemas. Reestruturar de tempos em tempos. O arquivo maior serve de fonte para esquemas menores e palestras mais curtas. Depois, isso aqui você pode guardar. Já foi o livro, mas um dia você precisa fazer uma palestra sobre esse assunto, você já tem um esquema. Esquemas maiores servem para cursos. Então você vai fazendo esquemas. Eventualmente evolui para livros, como o caso que eu falei aqui. À medida que surgem ideias, aumentar as perguntas. Então surge uma nova pergunta, ou inserir as ideias das perguntas e respostas já dadas, ou ampliar a estrutura provisória em busca de uma mais lógica. Então surgiu uma ideia, ou eu crio uma pergunta nova, porque ela levantou, ou insiro uma resposta já existente, ou amplio e busco uma lógica melhor para organizar. Assim o esquema começa a crescer. 5º passo. De tempos em tempos, ver se o esquema se estrutura corretamente. Refazê-lo, mudando a ordem das perguntas e das ideias. É um exercício contínuo. E com o computador fica muito mais fácil. De tempos em tempos, ver se o esquema está bom. Às vezes, uma coisa que você botou na resposta da pergunta 5, você puxa para 4, que você acha que fica melhor. É um exercício contínuo. Terminar a leitura seguindo um tríplice critério. Quando é que eu vou começar a escrever o livro? Pela via da decisão. Definir a amplitude das leituras conforme o conteúdo. Basta. Eu vou ler mais não, porque do contrário eu vou ficar a vida toda lendo. Definir o tamanho e caracteres. Vou trabalhar 40 páginas, 50 páginas. E definir o tempo disponível. Tem 3 meses para escrever. Pronto, são 3 critérios para você parar de pesquisar. Porque do contrário você não acaba nunca. Vem aquela historinha que eu já falei, de colocar no caixão. 6º passo. Quando o esquema estiver maduro, aí começar a redação. A redação supõe que todo o livro esteja esquematizado. E aí você já mexeu com as posições dos capítulos, já melhorou, já fez com que os capítulos estão mais bem estruturados. Aí você conserva uma cópia desse esquema. Jogue o outro no computador e comece a escrever o corpo do trabalho sobre o esquema. Tem um esquema à mão aqui à esquerda, um na tela do computador, só que na tela do computador vai desaparecendo aos poucos. Porque à medida que você escreve, o esquema desaparece, mas o esquema na mão não, para saber o que você tratou e para mudar as posições. Escrever literariamente com capricho, já desde o começo. Usar metáforas, imagens no estilo. Linguagem correta gramaticalmente. Não usar estilo oral. O que é estilo oral? Eu vou falar, já estou explicando isso, já sei que você está explicando. Não precisa dizer isso. Evitar enchimentos, estilo escolar, né, e ver uma apostila de redação que eu preparei. E agora seria um pouco esse último passo, que é muito longo, dicas para redação, então eu vou deixar fora. Mas a estrutura do trabalho é esse. Bom, são pouquinhos. Então, dicas para redação. 7º passo. Evitar afirmações gerais, genéricas,
Os psicólogos hoje não aceitam religião. Isso é bobagem. Que psicólogos são esses? Evitar afirmações que não se podem provar. Toda afirmação deve ser de algum modo verificável por um terceiro. Explicar todo conceito importante e que se introduz no meio do texto. Trabalhar os pressupostos ideológicos e antropológicos. Isso eu tenho muita preocupação. Quando eu uso um conceito, de que visão de ser humano está por trás? Distinguir o nível fenômeno, descrição, intelecção e juízo crítico. Primeira descrição, ele não diz se é bom ou ruim. E nem diz, não vai muito na intelecção. Depois que você descreve, aí você procura entender melhor. Aí precisa de categorias teóricas. Aqui é mais descrição. São visuais. Aqui são categorias teóricas, para ficar inteligível. Primeiro é visual, depois é inteligível, depois é o crítico. Visual, inteligível e crítico. Esses são os 3 passos. Visual, por exemplo, você está no meu quarto. Agora, depois quero inteligível, está gravando para poder passar para os colegas, etc. Crítico, é porque ele gosta muito de fazer isso, demais, tem muita qualidade, etc. Aí eu faço a crítica. Então, visual, inteligível e crítico. Isso nós devemos trabalhar em todos os esquemas. Entender o real. Que coisa significa entender o real? Entender o real significa torná-lo inteligível com os elementos e aspectos escolhidos. Falta um Szinho aí. Com aspectos escolhidos. Definir bem os limites do próprio saber. Eu estou fazendo um trabalho de pastoral, não de psicologia. Evitar afirmações absolutas. Sempre o jovem fez isso. Os advérbios sempre, nunca, deixe só para Deus. Para nós seres humanos, vamos evitar. Porque geralmente essas afirmações não são corretas. Porque nós somos bastante. E depois procurar clareza no conteúdo. A linguagem, eu falei, correta, imaginativa e evitar vícios de linguagem. 8º passo. É esse aqui, ó. Essa já é a redação. Primeira redação do texto. Você viu que eu passei de 20 e tantos para 126. Mas não é ainda a redação final, não. Ainda final, não. Então, terminado de fazer a primeira leitura cursiva. Formulação das ideias, linguagem redacional. Linguagem redacional, e se o corpo já estiver pronto, redigir conclusão e introdução. O 9º passo, que é esse aqui, aprimorar o texto. Preparar epígrafes. Eu gosto muito disso. Epígrafes são essas frasinhas pequenininhas, bonitinhas, que eu coloco no início de cada capítulo. Às vezes passo 1 dia, 2 dias fazendo isso. Faz brincadeira. Esse eu já coloquei para cada capítulo. Jean Delimot, por exemplo. Chama de epígrafe. Eventuais dinâmicas. Aí acabou o capítulo, esse aqui não tinha, mas aqui já tem. Vamos dar um exemplo. Termino o capítulo, o que eu faço? Aí eu preparo uma dinâmica. Onde chegou a dinâmica? Aqui, ó. Uma dinâmica para esse capítulo e uma bibliografia para esse capítulo. Então, dinâmica e biografias parciais. No final, uma bibliografia geral. Depois, o índice onomástico, os autores que eu citei. E se o livro for muito importante, o índice temático, o livro de texto, etc. Um livro desse menor que eu me escrevi, eu não fiz índice temático. Ok? Aí terminou mais ou menos o processo de redação de um livro. Então as pessoas que ouvirem esse vídeo, esse DVD, não sei o que ele vai fazer com isso, que se sintam animadas a entrar nessa escola da redação de um livro. E se precisar de alguma explicação mais detalhada, eu estou à disposição. E muito obrigado pela atenção.